Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez bem-vindos à Academia Qualiseg. Espero que vocês estejam todos bem. E hoje a gente vai continuar na nossa playlist de compliance e eu trago um tema que eu adoro, um tema que eu queria muito tratar com vocês, que a gente pudesse interagir, trocar ideias, que é o tema de riscos. Como identificar os riscos dentro dessa ideia do compliance? O risco para o negócio. Bom, eu acho que foi no primeiro vídeo que eu falei para vocês sobre processos, né? E eu falei para vocês assim, olha, se a gente quiser melhorar a estrutura dos nossos processos, a gente pode tomar como referência a ISO 9001 através desse requisito 4.4. Então eu queria pegar esse mesmo requisito para que a gente entenda como a gente pode fazer para chegarmos nesses riscos do nosso negócio. Se eu tenho a possibilidade de fazer um mapeamento, onde eu vou dizer, olha, quais são as minhas entradas, o que é que eu preciso para que aquele processo aconteça? Um resumo daquele processo, né? Como é que ele acontece de forma sistematizada, porém resumida, porque aqui eu não vou ter um procedimento, eu vou ter um resumo. E eu sei exatamente quais são as saídas desse processo, ou seja, o que é que eu entrego para a organização. Eu preciso olhar para essa entrega e enxergar os riscos relacionados a ela. Porque quando eu deixo de entregar algo, é aí que nasce a possibilidade do risco. Então vamos pegar um exemplo prático, eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Vamos pegar um exemplo da área de suprimentos. Quais são as entradas de um processo de suprimento? Gente, aqui eu vou fazer uma coisa bem a grosso modo, né? Solicitação de compras, necessidade da produção, baixa no estoque, tudo isso são possíveis entradas de um processo de compras, é o que vai startar um processo de compras, né? E aí eu vou ter um breve resumo aqui, né? Que é a solicitação chegar junto ao processo, o processo realizar as 3 cotações, depois com base na análise técnica e de preço definir quem é o fornecedor, qualificar esse fornecedor e ele iniciar o fornecimento. Isso a grosso modo. Quais são as saídas desse processo de compra? O que é que compras entrega para a gente? Efetivamente, matérias-primas, insumos, materiais dos processos de apoio, ou seja, é a compra efetiva, né? As compras efetivas é a entrega de um processo de compras. E aí vamos agora enxergar os riscos. Quais são os riscos que eu tenho de não conseguir fazer a compra de forma correta? Então eu tenho um risco que pode estar atrelado à especificação, né? Então, a especificação do produto ou do serviço estar errado. Então, eu acho que eu estou comprando a coisa certa e estou comprando, na verdade eu não estou, por quê? Porque a especificação está errada. Um outro risco muito comum, a ausência de fornecedores qualificados, vou usar a palavra qualificados porque geralmente quem define a regra somos nós, qualificados para nos atender. Isso é comum, gente. Tem muitas empresas que, e não precisa nem você estar numa cidade muito do interior não, às vezes até na região metropolitana, a depender do tipo de negócio. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, fornecedores de resíduo, que existe uma série de legislações que os fornecedores precisam atender para estar em conformidade e para garantir a conformidade do processo de quem está contratando, que às vezes você não tem. E você vai buscar em localidades mais longe, um pouquinho mais distantes, porque ali onde você está instalado não tem. Então o risco é você não conseguir um fornecedor para te atender, né? Um outro risco possível, pessoal, é você ter o fornecedor, mas ele não atender a tua demanda, capacidade de entrega. A maioria dos atrasos, muitas vezes, estão relacionados à capacidade de entrega. E a capacidade de entrega está muito atrelada à capacidade produtiva do teu fornecedor. Não adianta você precisar, vou dar um exemplo aqui, de, 200 rolos de embalagem e o teu fornecedor ele só conseguir fabricar 100. Ele sempre, mesmo se ele fabricar só para você, ele não vai conseguir te entregar, né? Bom, então basicamente é isso. Você precisa olhar para esses processos
um a um. Então, vou pegar lá o processo de compras, vou pegar o processo da qualidade, vou pegar o processo de recursos humanos, vou pegar o processo de manutenção, o processo produtivo e vou enxergar os riscos relacionados àquele processo. A partir daí, eu vou ter o quê? Uma gama de riscos do meu negócio. Então, para que eu enxergue efetivamente quais são os riscos do meu negócio, eu preciso anteriormente enxergar os riscos relacionados aos meus processos, porque é esse conjunto de riscos de processo que vai me fazer enxergar o risco do meu negócio de maneira mais sistêmica. Então, se eu pudesse sugerir a vocês um passo a passo, esse passo a passo seria: primeiro, mapeia os processos. Segundo, mapeia os riscos dos processos. E aí, terceiro, senta com a tua alta direção e faz um mapeamento agora da tua organização. Olhando para esses riscos de processo, quais deles são tão significativos ao ponto de trazer um risco para o negócio? Então, acredito eu que se você fizer esse passo a passo, você vai conseguir fazer o levantamento desses riscos do negócio de maneira mais fácil. Eu gosto de fazer assim. Cada um vai descobrindo o seu jeitinho, não é isso? Aqui são somente ideias que a gente dá para vocês. Então, fica a dica. Acredito eu que você consiga de forma bem eficiente fazer esse mapeamento. Bom, pessoal, mais uma vez, super obrigada. Beijo no coração. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.